Olá, professores e professoras. Meu nome é Maria Aparecida, sou PCNP da Educação Especial, da Diretoria de Ensino aqui de Capivari, tá? Vou fazer com vocês uma formação, para professores da Educação Especial, voltado à deficiência intelectual. Para começar, eu vou falar sobre uma frase, de Vygotsky: todas as crianças podem aprender a se desenvolver. As mais sérias deficiências podem ser compensadas com ensino apropriado. A seguir, eu vou mostrar bem rapidamente a pauta de formação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre uma sensibilização, sobre a resolução 52, a educação inclusiva do currículo paulista, público-alvo da educação especial, conhecendo um pouco sobre a deficiência intelectual, um currículo flexível, adequações curriculares, sugestões de adequações curriculares e um exemplo de um anexo 3 com estudo de caso. Bom, o objetivo da nossa formação é conhecer as definições e características do público-alvo da educação especial, voltada à deficiência intelectual. E também conhecer as possibilidades de auxílio do processo e aprendizagem em classe comum de estudantes, o público-alvo da educação especial, voltado à deficiência intelectual. A seguir, eu vou passar um vídeo, uma sensibilização e de reflexão sobre a inclusão, tá? O vídeo se chama Diferentes, mas Iguais. Você não pode usar isso pra pintar. Ah, por quê? Porque isso é de escrever. Mas não é lápis? É, mas escrever é escrever, pintar é pintar. Mas não tem lápis de cor dessa cor. Eu escrevi meu nome com lápis cor de roça. Não pode? Pode, mas ele não foi feito pra isso. Ai, chega, vai. Tabata, tá na hora de ir pra escola, guarda isso. Não, esse não pode pôr aí. Esse vai no estojo. Ah, por quê? Porque esse é diferente. Você não escreveu com rosa? Mas o rosa é diferente. Guarda logo tudo isso que você já tá atrasada. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, Esse vídeo é mais uma reflexão, para mostrar para a gente que realmente a inclusão existe, E no olhar também, como é a inclusão no olhar de uma criança. Agora eu vou passar rapidamente e falar um pouquinho sobre a educação inclusiva no currículo paulista. Tá? No caso da educação especial, o desafio da equidade requer o compromisso com estudantes com deficiência, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de acessibilidade curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Quanto à terminologia, nós devemos usar pessoa com deficiência. Nunca nós devemos utilizar necessidades especiais, pessoa portadora ou aluno especial, tá? Então, sempre quando nós formos referirmos a alguém com deficiência visual, auditiva, intelectual, a física, homem, mulher, jovem, a pessoa com deficiência. E, a seguir, eu vou falar um pouquinho sobre o público-alvo da educação especial, no qual nós atendemos em nossas escolas, tá?
Então, seria a deficiência auditiva, física, intelectual, a múltipla visual. A seguir vem o transtorno do espectro autista, que é o TEA, e altas habilidades de superdotação. Agora, nós vamos conhecer um pouco sobre a deficiência intelectual. Essa foto aqui que eu coloquei para vocês, é uma foto, foi um aluno meu em 2008, 2010, mais ou menos, que ele estava na minha sala de recursos. Hoje ele já está com 18 anos, alfabetizado, já está até empregado, tal. Então, eu achei bem legal colocar para mostrar o sucesso de que, se a gente empenhar, né, com esse aluno, o quanto é satisfatório. Um pouquinho sobre a deficiência intelectual, tá? É uma das deficiências mais encontradas em crianças e adolescentes, atingindo 1% da população jovem, segundo Vasconcelos. E ela é caracterizada pela redução do desenvolvimento cognitivo, ou seja, quociente da inteligência normal abaixo do esperado para a idade cronológica da criança ou do adulto, tá? E acarreta muitas vezes um desenvolvimento mais lento na fala, neuropsicomotor e em outras habilidades. As causas, tá? Elas podem ser genéticas, congênitas ou adquiridas, dentre as quais as mais conhecidas são síndrome de Down, onde temos muitos alunos com essa síndrome. A síndrome alcoólica fetal. Essa é uma síndrome também que o aluno tem a deficiência intelectual, tá? E junto com essa síndrome vem as comorbidades, né? Que seria também deficiência. Eu tive alunos que tinham também deficiência física, né? Depois também é a intoxicação por chumbo, síndromes neurocutâneas, que são lesões oculares, malformações cerebrais, convulsões e incapacitação intelectual. A síndrome de Rett, síndrome do X frágil, malformações cerebrais e desnutrição proteico-calórica. A seguir, vou falar assim, bem rapidamente, as condições associadas à deficiência intelectual. Seria, no caso, as comorbidades, né? No caso, alguns alunos ou algumas pessoas apresentam hiperatividade, déficit de atenção, autismo. 20% a 30% apresentam traço de autismo. E muitos que são assim as estereotipias que eu tenho, que eu tenho acompanhado desses alunos, na parte voltada mais às características do autismo, né? O transtorno da linguagem, né, que é a dificuldade para expressar aquilo que pensa, as psicoses, esquizofrenia, alucinações visuais e auditivas, comportamentos agressivos. A seguir tem a epilepsia, que é um traço comum no quadro clínico da deficiência intelectual, de 8% a 30% tem crises convulsivas, tá? E nem todos os alunos, mas bastante apresentam essas crises. E o eletroencefalograma é solicitado pelo neuropsiquiatra ou neurologista para saber se há risco de ter epilepsia. E por último, as síndromes genéticas e as encefalopatias, que em geral são a malformação cerebral e doença pela anóxia. A seguir, eu vou falar um pouquinho 5 passos para identificar algumas possibilidades do aluno apresentar a deficiência intelectual. Quais são? Atraso no desenvolvimento psicomotor, na parte cognitiva, na linguagem, brincadeiras e resoluções de problemas. Eles têm muita dependência excessiva. Eles dependem de um mediador, precisa observar para fazer igual.
Geralmente, se tem um aluno com deficiência fazendo atividade, tem um ou outro do lado, eles observam para fazer igual ou até copia, muitas vezes, né? Eles não conseguem resolver situações, problemas nas relações sociais, evita fazer as tarefas por não conseguir realizá-las. Eles também apresentam uma pobreza de recursos, no caso, vocabulário, linguagem, criatividade, autonomia e resoluções de problemas. Na assimbolia, dificuldade de imaginar e fazer representação abstrata, né? No caso, eu vou citar como exemplo o lápis. Por exemplo, o lápis também a gente escreve, pinta, tal. Também, por exemplo, a menina que tem o cabelo comprido, o que ela pode fazer, né? Colocar, amarrar o cabelo, enfiar o lápis. Eles têm muito essa dificuldade dessa representação. Também eles apresentam hipotonia motora, né, que seria a flacidez muscular. A criança não tem equilíbrio motor, dificuldade na postura e na coordenação motora global. O diagnóstico, né, no caso, seria observações clínicas. Menos de 5 anos de idade é feito um histórico familiar, perinatal. Depois, o desenvolvimento neuropsicomotor, que são as etapas do desenvolvimento motor e adaptativo e social. Tá? Então, é feito um estudo clínico com a família, tipo uma anamnese. Depois, sinais e síndromes genéticas, no caso, uma delas que é a síndrome de Down. E acima de 5 anos é realizado avaliações de escala de desenvolvimento, nível mental e intelectual, que essas avaliações são feitas geralmente por psicólogos. A seguir, é feito também por uma equipe multidisciplinar, que são neuropediatra, neuropsicólogo, psicólogo, fono e o terapeuta ocupacional. E depois eu vou falar um pouquinho sobre os critérios do DCM-5 e a avaliação clínica e neuropsicológica. Tratamento, né, para a deficiência intelectual seria a equipe multidisciplinar, no caso, né, o medicamento para melhorar o déficit de atenção e hiperatividade, psicose e epilepsia, no caso dos alunos que apresentam esse tipo de comorbidades, tá? Psicólogo, no caso, abusos sexuais, o fono, a linguagem, o psicopedagogo, métodos mais concretos e aplicáveis, e a escolarização, instituição ou escola regular, sala de recurso multifuncional. O DSM-5, que seria, só para um conhecimento, bem rapidinho, é um manual de diagnóstico e estatístico de transtorno mental. O DSM, livro sobre diagnóstico de doenças psiquiátricas, tá? O CID-10 é uma classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, também conhecida como Classificação Internacional de Doenças. O CID-10 é publicado pela Organização Mundial da Saúde e visa padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. O CID-10 fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e externas para ferimento ou outra doença. A cada estado de saúde é atribuída uma categoria única a qual corresponde o código CID-10. Então, vou mostrar para vocês essa categoria na área da deficiência intelectual, que seria o F70, o retardo mental leve, o F71, o retardo mental moderado, o 72, o retardo mental grave e assim por diante, tá? Então, esse CID-10 e essas categorias, eles são emitidas pelo médico, tá? Geralmente é o psiquiatra ou neurologista.
A seguir, vou falar um pouquinho sobre o aluno com deficiência intelectual, que ele necessita de adaptações e adequações especiais. Para acompanhar o ritmo da sala de aula, o professor precisa conhecer esse aluno para adequar esses conteúdos, adaptar o ambiente e adaptar os materiais que serão usados, né, no trabalho com esses alunos com deficiência intelectual. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho esse universo. Currículo flexível. O que seria um currículo flexível? Segundo a legislação, né, a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, o artigo 50, que o sistema de ensino assegurará os educandos com necessidades especiais, isso seria todos, né? O currículo, método, técnica, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. E a resolução de 2001 da Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, ela fala sobre a flexibilização desse currículo e adaptações, tá? Que considere o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologia de ensino, recursos diferenciados e um processo de avaliação adequado para cada aluno, porque cada aluno, né, tem a sua especificidade. Agora, a seguir, eu vou passar para vocês, antes da gente começar a explicar direitinho a respeito sobre o currículo flexível, uma dinâmica de interpretação de texto, tá? Eu vou passar para vocês o texto, vou dar 3 minutos para vocês escreverem a resposta no chat, tá bom? É um texto que eu peguei, né, de uma parte do Pequeno Príncipe, tá? E a seguir tem as questões. Leia o texto e responda as questões. Questão de número 1. Escreva no chat o que você entendeu sobre o texto. Um breve relato, bem rapidinho. E a questão número 2. Escreva no texto as palavras em francês. Precisar e mundo. Tá bom? Eu dou 3 minutos para vocês fazerem esse relato.
Bom, gente, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do texto, entendeu? Então, esse seria. Por que eu coloquei o texto assim? Seria uma reflexão, né? Para a gente ver a dificuldade, sentir a dificuldade desse aluno que tem, né, tanto na leitura como na escrita. Eu peguei esse texto, que ele é em francês, porque tem algumas palavras que têm a compreensão nossa, né? Mais, tu, né? Sendo que o aluno, quando ele vai ler um texto, ele com certeza ele vai reconhecer algumas palavras, né? Então isso é uma reflexão para a gente meio que sentir na pele o que esses alunos sentem, né, quando a gente coloca um texto na lousa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou passar um pouquinho para vocês. Vamos refletir sobre adequações das atividades, tá? Então, isso aí é só uma reflexão, tá? E uma orientação quando vocês forem fazer atividades para esse público-alvo, tá? Retirar os estímulos desnecessários que podem confundir a aprendizagem desse aluno. Então, aqui do meu lado esquerdo, eu coloquei essa cruzadinha com um monte de estímulo, né? Muitas informações. Do meu lado direito tem um cruza palavrinhas, né? Que é bem assim livre de muitos estímulos, embora ainda tenha algumas flechinhas, algumas coisas, mas reduziu bem as informações. A seguir, eu coloquei uma de matemática, né? Ligar os pontos com inúmeras informações, né? Imagine um aluno com deficiência intelectual fazer essa atividade da menininha, né? Ele vai praticamente se perder. Então, vamos reduzir, né, essas informações. E a seguir eu coloquei diminuir a quantidade de atividades na folha, podendo ser dividida por etapas e direcioná-las. Então eu peguei uma atividade, né, de língua portuguesa, bem simples, né, mais mesmo para reflexão, tá? Então do meu lado esquerdo tem a atividade completa, do meu lado direito o que eu fiz, tá? Eu dividi, né, ela em etapas. E também eu sempre uso um apoio visual para trabalhar, né, essa atividade. Também sempre o que eu procuro usar seria o alfabeto móvel ou o alfabeto silábico. Aí vai depender da facilidade, né, de cada aluno. Aqui nesse slide eu coloquei utilizar materiais concretos como para realizar a soma. No caso, mas eu coloquei essas sugestões que são mais a matemática, né? Números, tabuadas para o apoio da memória visual. E também recursos tecnológicos, tecnologia assistiva, no caso, né, a calculadora e o computador. Tá? Então, o que eu uso bastante é quando eu vou fazer, no caso do computador que tenha a calculadora, já de mexer no computador, eles amam, né? Então, por que não aproveitar, né? Dá para ampliar a calculadora e mexer com eles no computador. Também eu coloquei a calculadora comum, tá? Depois, mais para frente, eu vou mostrar mais esses recursos e mais algumas outras coisas, tá? Também na matemática eu coloquei o geoplano, que dá para usar bastante. Inclusive eu uso também com alguns alunos com deficiência intelectual, como no caso eu tinha uma sala de recursos para deficiência visual, eu usava muito o geoplano. Palitos, né, e o material dourado. Eu acho que assim, o material dourado, ele não pode faltar em nenhuma sala de recursos, porque ele é um material que ele auxilia muito, né, esses alunos que têm dificuldade, tanto deficiência intelectual, autismo, a matemática, eu trabalhava muito com os cegos, né?
Então, é de grande valia esse material dourado, tá? E embaixo tem o ábaco sobreposto. E as tampinhas, palitos e demais coisas que a gente tem no dia a dia, né? Em casa, tanto em casa como na nossa sala. Tá. Eu coloquei também para vocês verem um trabalho bem legal, que é uma sugestão de atividade com o geoplano, tá? Aqui, no caso, eu coloquei um exemplo, né? A professora de artes propôs aos seus alunos que criassem um desenho usando o geoplano. Luiz fez o desenho abaixo, né, de uma casa. Então, tem o desenho da casa e, a seguir, ele fez a casa no geoplano. Aqui foi feito com elástico, tá? Mas também pode ser com barbante, aí fica a critério de cada um. E forma geométrica. Esse tipo de geoplano que está do meu lado direito foi feito com tampinhas, né? Também trabalhado as formas geométricas. A seguir eu coloquei atividades, tá? Geralmente a gente deve usar atividades letra, tamanho da letra, o espaçamento entre as palavras, linha e ampliação de figuras, de preferência usar o Arial e a letra bastão, tá? Então eu coloquei algumas atividades de exemplo para vocês verem. Bom, nesse próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre sugestão de orientação e interpretação de um texto. Esse aqui eu montei, né? No caso também, que a gente está em atividade remota, dá para auxiliar também o adulto da casa ou o mediador que está ajudando esse aluno a resolver as atividades. É muito importante orientar o adulto da casa, o mediador, a necessidade do acompanhamento das atividades, ajudar o aluno na leitura e interpretação de texto. Sempre a gente tem que respeitar o seu tempo de atenção e concentração. O adulto ou mediador poderá propor que o aluno escreva as respostas, ou oralmente, né, ou responda oralmente as questões. Sendo assim, o mediador será o escriba da resposta. Uma outra questão é colocar no máximo 3 opções. Eu sempre oriento os professores colocarem 3 opções para quando for fazer uma atividade, no caso, com perguntas e respostas. Mas, de preferência, no caso, né, quando a gente percebe que o aluno tem mais dificuldade, 2 alternativas, facilitando assim a compreensão das mesmas. Uma outra sugestão que eu coloquei foi o aluno também poderá soletrar as letras que compõem as palavras, no caso do texto, né? Palavras completas e frases curtas. E com isso será avaliado se o aluno compreendeu a história e se sabe como escrevê-la, a compreensão da mesma e a escrita, tá? E para finalizar, eu coloquei sugestão de observação. A gente tem que ficar sempre atento às repetições das falas que não estão de acordo com a pergunta, né? O aluno você lê um pequeno texto para o aluno, ele responde coisas que não tem nada a ver. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso, tá? E ter a paciência de ler 1, 2 vezes, mais de preferência 3, ou colocar um vídeo a respeito, né, da história do texto, porque hoje nós temos muitos vídeos no YouTube, principalmente fábulas, e seria bem legal também para eles assistirem. E o importante é considerar a resposta que parte do entendimento do aluno, né? Seja ela pequena ou grande, mas a gente tem que considerar isso. E nesse próximo slide, a orientação para a leitura. Ao realizar a leitura para o aluno, é importante saber se ele atribuiu o significado das palavras, como eu também citei anteriormente, ou seja, compreender o seu significado. Verificar se será necessário
adaptar o texto, sendo com uma letra maiúscula, né, bastão. Aqui eu coloquei Arial ou Verdana. O número, geralmente eu coloco o número 12 para o aluno que enxerga, tá? Agora, o aluno que usa óculos, eu coloco 16, mais ou menos, quando eu faço as adequações, né, das atividades. Isso ajuda muito também. Ler a história, parágrafo por parágrafo, para observar se o aluno compreendeu a informação do que está acontecendo. E sempre perguntar o que ele entendeu, tá? Isso estou colocando de novo, o que eu coloquei anteriormente. Geralmente, a gente usa histórias curtas, não longas, porque eles vão se perder. Não adianta a gente colocar um texto longo para esse aluno. Quando for o texto longo, a gente faz uma síntese dele, né? E faz a leitura do mesmo para esse aluno. A seguir, eu vou passar para vocês sugestões das adequações curriculares. Acho que é um tema bem legal. Eu peguei dos livros, né? Do sexto, sétimo, oitavo ano, nono, e dei uma olhadinha, né? Então, eu peguei algumas adequações, nem todas, porque senão fica muito extensa. Primeiramente, eu peguei de artes, que eu achei muito legal, umas atividades, e lá, na apostila de artes, bem no início, ele coloca um pouquinho sobre a deficiência intelectual no componente curricular de arte, tá? Então, eu vou ler o que foi colocado. Por meio das suas diferentes linguagens, torna possível a manifestação de sentimentos e pensamentos, colaborando com o desenvolvimento da comunicação, transformando e enriquecendo as vivências musicais, através de experimentações significativas. Estimular as relações cognitivas, emocionais e lógicas é importante e necessário para o desenvolvimento global. Nem todos os estudantes poderão formular registro de maneira autônoma, como eu já citei anteriormente, nas sugestões. Nesses casos, o professor, né, ou o mediador, no caso, que seria o professor auxiliar, né, que nós temos também, propor outras formas de registro, ou ser o escriba, ou propor outras formas de registro, né, com desenhos, recortes, colagem. Tá? Agora, a seguir, eu vou mostrar para vocês uma adequação de artes do sexto ano do caderno do aluno. Página 10, coloquei aqui. Então, tá atividade, né, de apreciação, a cuca te pega. A seguir, eu fiz uma adequação. Eu quero que vocês, assim, percebam que eu coloco as adequações, sempre eu faço com letra de forma, maiúscula, né? E para que tenha para que eles consigam ter uma boa visualização legal. Embaixo eu coloquei como material de apoio o alfabeto móvel, tá? Ou silábico. Eu gosto muito, no caso de texto, usar o alfabeto silábico. Outra adequação bem legal, né, da música, ouvir a música, cantar junto, e com a ajuda do seu mediador e o alfabeto móvel, né, que eu coloquei já aqui, escreva as palavras abaixo. Então, tem as musiquinhas do YouTube, dá para cantar com eles, no caso. E na sala de aula, a gente pode só cantar, mostrar as atividades. Caso depois, o professor pode, né, mostrar no YouTube as musiquinhas, com notebook, por exemplo, né, com fone de ouvido, para não atrapalhar os demais alunos da sala. E eles amam fazer essas atividades. A seguir, eu coloquei sexto ano do caderno do aluno do língua portuguesa. Eu peguei a fábula O Vento e o Sol. Essa fábula é muito joia. Então, eu coloquei em letra maiúscula, né? Dá para vocês verem.
E coloquei 2 atividades. Embaixo, uma atividade bem mais simples, com a ajuda de seu mediador do alfabeto silábico, escreva o nome dos personagens da fábula. Então, são sugestões também. Peguei essa atividade, também de língua portuguesa, página 58. Tá? Então, fiz uma adequação bem simples, tá? Para o aluno responder. Essa atividade é da língua inglesa, tá? Do 6º ano também, página 108 e 69. Eu fiz ela bem direcionada, não sei se dá para vocês verem bem. Com a ajuda de seu mediador, escreva o nome dos filmes ou use o alfabeto móvel para a realização dessa atividade. Então, ela dá para vocês perceberem que é toda direcionada, né? Então, filme 1, filme 2, tá? Embaixo eu coloquei o material de apoio, tá? Bem direcionada. Outra atividade de inglês também, que eu montei, né? Com os números, em letra maiúscula, e coloquei algumas sugestões, né? Escreva os números. Do lado meu esquerdo, coloquei em letra maiúscula um material de apoio. E uma sugestão de adequação de matemática, né, do 7º ano, fração, tá? Equivalente. Essa atividade eu fiz com um aluno, então essa foto é minha, de um aluno meu. Nós fizemos. A primeira foto é de uma fração, foi montado, tal. Essa eu comprei, é industrializada. A outra nós fizemos, recortamos, montamos e colamos, tá? E tem uma de língua portuguesa do livro Aprender Sempre. Da página 34, tá? Peguei essa atividade. Então, quais materiais eu usei? Usei o plano inclinado, tá? Essa lousinha branca, que eu mesmo confeccionei, que é um papelão, daí é um papel, daí eu fiz as linhas, né? Bem, vocês viram, bem em negrito. Isso aí é para o aluno que está na fase ainda de alfabetização, tá? Junto com o seu mediador, escreva na lousa a mensagem do cartaz, tá? Então, o que eu uso é a caneta, e coloquei papel contact em cima, porque daí a gente escreve e apaga, tá? Eles adoram fazer essa atividade. É também uma sugestão. Super fácil de fazer e que eles gostam. E também fiz essa sugestão de matemática da página 66 do 6º ano, Aprender Sempre, tá? Que é identificando polígonos e seus elementos. Então, sempre eu uso um apoio visual. Depois aqui eu coloquei com a ajuda de seu mediador, né? Olha as figuras ao lado e escreva o nome dos sólidos, tá? E sempre tendo um material de apoio também, que seria o alfabeto silábico. Nesse caso, eu usaria o alfabeto silábico. Agora, vou mostrar um pouquinho para vocês sugestões de recursos materiais. Ao iniciarmos uma adequação curricular, devemos observar. O aluno com deficiência intelectual, ele pode ser sinestésico, visual ou auditivo, tá? Que significa que, dependendo da forma que esse aluno consegue assimilar o seu conhecimento, maiores serão as chances do professor utilizar esses recursos pedagógicos, tá? Então, o que seria o aluno sinestésico? É aquele aluno que ele aprende mais assim pelo tato, né? Então, no caso, é preciso que eles tenham materiais pedagógicos e que possam ser manipulados. Tá? Os alunos visuais seriam tablets, computadores, imagem em cartão e outros suportes, são excelentes para propiciar o conhecimento, tá?
suporte seria mais visual, imagens no caso. E, por último, o aluno auditivo, que nesse caso seria as gravações de áudio, ouvir vídeos das atividades propostas, como, por exemplo, a fábula, né, O Sol e o Vento, que foi citado em uma adequação acima, né, que eu fiz de língua portuguesa. São ótimos recursos e permite, assim, que os alunos consigam assimilar melhor o conteúdo proposto. A seguir, eu vou mostrar para vocês um recurso, tá? Que é muito legal para ser trabalhado com esses alunos, principalmente um pequeno texto, tá? Do meu lado esquerdo tem uma folha com linha ampliada e com guia de leitura, tá? E o plano inclinado. O plano inclinado eu uso muito quando eu coloco para fazer uma leitura de pequenos textos e uso a guia de leitura, tá? No meu lado direito tem um caderno de pauta ampliada. No caso, se algum professor se interessar, tá? Eu posso providenciar isso. Dá para montar, fazer, imprimir e fazer esse caderno. E também aqui do meu lado direito tem a guia de leitura de página inteira. Tá? Então, é para esse aluno que tem bastante dificuldade na leitura, né? Essa guia de leitura, ela pode ser feita, tá? De papelão. Eu confeccionei algumas de várias espessuras. Essa é uma espessura, mas eu tenho de várias espessuras. Tá? A de página inteira tem de várias espessuras, porque tem caderno de pauta ampliada que são um pouco maiores, um pouco menores, entendeu? Super facinho de fazer, com papelão. Daí a gente pinta ela de preto. Por que pintar ela de preto, né? No caso, fica bem negrito. Pelo destaque da folha, que é uma folha branca, então ela destaca bem. Desculpa, gente. A seguir, eu coloquei também, né, alguns recursos. Aqui no meu lado esquerdo, bem lá em cima, né, tinha uma aluna minha fazendo a leitura com a guia de leitura, tá? O texto, dá para vocês verem que é um texto Arial e ampliado também. Tem uma pasta de organização que eu acho muito legal para o aluno com deficiência, tá? Essa pasta, ela é colocada, colada. Eu montei já ela, eu colei a caixa de lápis de cor, tudo direitinho. Dá para montar um suporte para pôr a borracha, para ficar fixo. E do lado, né, também aqui tem como exemplo a cruzadinha, você coloca a atividade e coloca um clipe. Esse é bem legal para o aluno também. Tem um direcionamento para que não fique espalhado e para que ele, né, faça as atividades com mais segurança. Tem o alfabeto móvel que eu coloquei, a lousinha, essa lousa branca aí que eu montei, mas tem muitas escolas que já têm a lousa branca, depois é só fazer a linha, né? O alfabeto silábico e o alfabeto móvel. E o recurso matemático que eu já citei lá em cima, né? Agora eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês, né? O material dourado, no caso, que é muito, assim, né? Que eu acho que toda escola tem que ter, de novo, o geoplano, a calculadora comum. E aqui eu coloquei a calculadora sonora. Essa calculadora sonora, eu uso muito com meus deficientes visuais, mas também usava muito com os meus alunos com deficiência intelectual. É muito legal, eles amam trabalhar, porque, né, ela é sonora, ela fala, dá o resultado, tal, né? E é um estímulo a mais para esses nossos alunos. E daí, do meu lado direito, tem os ábacos. Os recursos tecnológicos, né, que todo mundo já conhece, o celular, o tablet e o computador. A seguir, eu vou mostrar para vocês uma atividade super legal, tá?
Esse é um programa, tá, que é gratuito, né, que eu tenho no meu computador, que eu usava com os meus alunos cegos, mas também eu usava com os meus alunos com deficiência intelectual que tinha também dificuldade de aprendizagem, tá? Por isso que eu coloquei aqui, porque como eu obtive sucesso, tal, eu já fiz essa atividade, já tive um retorno legal, então eu coloquei isso para vocês, tá? Então, é o DOSVox, eu acredito que tem pessoas que conhecem e tem pessoas que não. Ele é gratuito, né? É um sistema para microcomputadores da linha PC, que se comunica como usuário através de síntese de voz, tá? Então, ele é um programa. Ele não é um leitor de tela, tá? Ele é um programa que ele se comunica, ele é super interativo, muito legal. E daí, no caso, tem o menino curioso. Esse menino curioso é mais para a gente trabalhar o alfabeto. Tem imagens. Então, essas imagens eu uso para trabalhar com deficiência intelectual. Com meus alunos, tal. Eu trabalhava muito com os cegos também. Ele é todo com síntese de voz e todo interativo, tá? Então, mas o que eu vou mostrar para vocês é o Letrix. O Letrix é muito legal e dá para trabalhar com um aluno com deficiência intelectual, tá? Que é um dos programas dentro do DOSVox. Aqui eu coloquei um exemplo. Usando o Letrix do DOSVox, vamos realizar essa atividade. Se caso o professor for usar na sala de aula, o aluno tiver um notebook, sempre ter o fone de ouvido, né, para que não atrapalhe a sala, e realizar com a ajuda de um mediador, no caso. Sistema DOSVox, versão 4.4, Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Bom dia, DOSVox, o que você deseja? J. Qual a letra do jogo? E. Qual a letra do programa? X. Letrix, o jogo das palavrinhas. Você, tecla. S. O. L. Sol. V. E. N. T. O. Sol. Vento. V. I. A. J. A. N. T. E. Sol. Vento. Viajante. Tchau, baby. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Então, esse é o Letrix, ele é todo interativo, tá? Dá para escrever frases, um pequeno texto, não muito, né? Por causa da leitura dele, ele é um pouco robotizado, tá? Porque ele é feito desse jeito, mas tem uma compreensão e tem, assim, como eu já trabalhei, então eu sei que tem um resultado bem legal na parte da alfabetização. Agora, vou falar um pouquinho a respeito da avaliação, né, de como avaliar o aluno com deficiência intelectual. As avaliações dos alunos com deficiência intelectual devem e precisam ser adequadas, de acordo com a habilidade que mais lhe apetece, né? Isso aí é do conhecimento de todos, né? E o tempo para essas avaliações. É preciso deixar que o aluno realize as avaliações no seu próprio tempo. O importante é que ele demonstre evolução. Avaliar cada atividade de forma particular e respeitando a cognição de cada aluno, né? Lógico que a gente sabe que cada aluno é um aluno, né? Cada aluno tem a sua especificidade, né? Abolir a adoção de um ritmo único de aprendizado pelos alunos, isso aí já é do conhecimento de todos nós, né? E flexibilizar as formas de avaliação dos alunos, provas, exames, etc.
e evitar comparações com as respostas dadas por eles. Devemos executar uma avaliação escolar que desenvolva o conhecimento de forma que os educadores consigam identificar os resultados. Além disso, melhorar os pontos que precisam de mais atenção. Mas, claro, tudo de uma maneira que atenda às necessidades desse aluno. Como eu repito sempre, que cada aluno é um aluno e cada aluno tem suas especificidades. E, para finalizar, tá, eu fiz um estudo de caso para só uma sugestão para preenchimento do anexo 3. Tá? M tem 12 anos de idade, foi diagnosticada pelo médico e tem síndrome de Down. M frequenta a escola da educação infantil maternal. Sempre, né, desde a educação infantil. Hoje, atualmente, ela está no 6º ano do ensino fundamental. Realiza atendimentos com os profissionais da área clínica, fono, fisioterapeuta ocupacional, hidroterapia, cardiologista e neurologista. Tem bastante autonomia com as atividades da vida diária, interage e comunica-se com os professores e colegas na sala. Apesar de ainda ter dificuldades fonoarticulatórias, gosta de participar da aula de educação física, artes e matemática. Tá? Então, na fala, ainda ela tem bastante dificuldade, mas ela é bem interativa, tá? M tem conseguido realizar alguns cálculos matemáticos utilizando material concreto, como o dourado, o ábaco, o geoplano e a calculadora. Encontra-se em processo de alfabetização, escreve o próprio nome completo, sem apoio visual, e frases simples, com algumas sílabas complexas já. Então, ela já está nesse nível de alfabetização. Realiza leitura silábica com a ajuda do alfabeto silábico. Isso é o mediador também, tá? Nas demais disciplinas, ele participa dando opiniões sobre o assunto abordado, como os textos, por exemplo. Nas adequações, os professores incluíram também imagens e perguntas elaboradas de forma objetiva, tá? Então, essa é uma sugestão, tá, para vocês, com apenas 2 opções de escolha para a resposta. Isso favoreceu para a M compreender o conteúdo. A escola fez a adequação curricular, sendo que M tem realizado algumas atividades do grupo com intervenção, estratégia e recursos, e tem contribuído para esse processo de desenvolvimento e aprendizagem da aluna, tá? Então, gente, eu peguei uma aluninha tal e montei esse estudo de caso, só como um exemplo. E a seguir eu coloquei um anexo, né, que é o registro anexo 3, que é o registro de adaptação curricular, tá? Então, quais as expectativas de aprendizagem trabalhada na aula. Situação de aprendizagem 1, eu coloquei a fábula. Um exemplo, compreender a fábula, né? Vento e o sol, escrever as palavras-chave da fábula. Saber expectativa para o aluno com deficiência intelectual. Saber e compreender o que é uma fábula e a escrita das palavras-chave. E a estratégia de atividade trabalhada na aula. A aula será expositiva e também em vídeos, tá? Com todos os alunos, primeiramente, da sala. Depois, é feita através da leitura e análise de texto, a seguir, né, para essa aluna, no caso, o professor ou mediador, com a elaboração de atividades, tais como escrita de palavras ou fase o tema abordado. E quais são as estratégias de atividade para o aluno com deficiência intelectual? Né? Seria a observação e compreensão da aula trabalhada e a leitura de fábulas, saber se o aluno atribuiu o significado às palavras, frases, ou seja, compreendeu o significado, né, que seria a fábula, que seria uma fábula, tá bom? Então, a seguir eu coloquei as referências bibliográficas, caso alguém queira alguma coisa, fique à vontade, tá bom? E, para finalizar, meu muito obrigado a todos pela atenção. Espero que vocês tenham gostado, né?
dessas informações que eu passei. Tem muito mais coisas, mas como o tempo é breve, e vou estar sempre aqui na diretoria à disposição de todos vocês, principalmente o que vocês precisarem, material, de sugestões e adequações curriculares, tá bom? Meu muito obrigada a todos.